Bem-vindos e bem-vindas a mais um cafezinho da Camille. Hoje eu tô tomando um cafezinho da Santos Best Coffee, que é daqui da minha cidade. E a gente vai conversar sobre inteligência artificial, que é um papo, não diria polêmico, mas com muitas facetas, muitas opiniões. Qual que é o limite da inteligência artificial, ou IA, em alguns momentos vou falar IA também, na produção de conteúdo? A IA tá aí cada vez se tornando mais acessível, mais avançada, então é fundamental que a gente entenda o papel dessa ferramenta na nossa produção de conteúdo. Até onde que a gente pode ir? Onde que a gente consegue traçar, onde fica essa linha que é, ok, a inteligência artificial é uma aliada e, ok, tá me atrapalhando, meus conteúdos estão ficando sem personalidade, ou eu não consigo mais pensar, desenvolver coisas sozinha, ou não tenho mais uma criatividade tão fluida. Então, primeiro a gente precisa entender que a criatividade humana não é um processo só lógico, a gente precisa de referências emocionais, culturais, referências conceituais, para a gente ter esse processo criativo de forma latente, né? E a inteligência artificial ela não vai conseguir replicar isso em nenhum nível. Essa nossa criatividade muito humana é o que vai trazer autenticidade e significado para o que a gente criar, para os nossos conteúdos. Então, cada ideia, cada frase, cada post, cada conteúdo é um reflexo de experiências, de percepções e de conhecimento e bagagem que a inteligência artificial não vai alcançar. Então, não dá para deixar de lado em nenhum nível a sua experiência como pessoa e nem achar que a inteligência artificial vai fazer isso por você. Senão vai ficar um conteúdo robótico, vai ficar um conteúdo ruim, vai ficar um conteúdo Google, aquele conteúdo que a gente consegue encontrar em qualquer lugar. Por outro lado, a gente sabe que a inteligência artificial é uma ferramenta valiosa na produção de conteúdo, ela vai ajudar a gente a organizar ideias, a melhorar a estrutura de um texto, a trazer palavras alternativas, a resumir informações. E muita gente está usando. Então, sim, se a gente não usar, a gente vai estar perdendo tempo, vai estar perdendo energia, vai estar ficando para trás. E aí a gente vai olhar para outras produtoras e outros produtores de conteúdo, outras pessoas que empreendem e usam o Instagram como forma de divulgar o próprio trabalho, a gente vai falar como que essas pessoas conseguem? Porque elas usam, entre outras ferramentas, inteligência artificial. E aí é claro que tem muita gente que, além de tudo, tem uma super equipe, tem dinheiro para investir e tudo mais. Mas vamos falar de inteligência artificial hoje, senão a gente vai ficar maluca. Então, não há nenhuma possibilidade de a gente terceirizar completamente o nosso processo de criação de conteúdo para inteligência artificial, porque senão vai perder o toque pessoal. E isso é o que diferencia e cria conexão com as pessoas, que é a base do resultado no Instagram. Posicionamento e autenticidade são fundamentais e negociáveis para gerar resultado de engajamento e venda no Instagram. Sem isso, a gente vai perder a confiança do público, vai perder relacionamento. A galera busca consumir não só informações, mas sim se conectar com quem está postando aquilo. Então, como a inteligência artificial não tem valores, princípios, sentimentos, referências, ela não vai refletir nada do que a gente acredita, pelo menos não com uma credibilidade. Então, você pode até usar a inteligência artificial como coautora, mas ela não vai nunca protagonizar as suas publicações. Ou pelo menos é ideal que isso não aconteça, entendeu? Eu sei que tem muita gente que coloca lá, ChatGPT, faz um post aí sobre café. E aí usa o post, muda umas palavrinhas e usa o post. Claro que dá pra fazer isso, mas o que eu tô querendo dizer é que se perde muito, muito mais do que se ganha. Então, eu vou explicar como eu, Camille, uso o ChatGPT para mostrar na prática como que é possível utilizar a inteligência artificial como ferramenta e não como uma parte fundamental do processo criativo. Então, quando eu tô fazendo conteúdo tanto para mim quanto para cliente, eu sempre tenho minhas ideias muito tangíveis. O que eu vou pedir para o ChatGPT é, por exemplo, para organizar um cronograma de postagens e aí eu coloco as ideias que eu já tive. Ou, putz, esse roteiro ficou muito grande. Vou pedir para ele dar uma resumida, ver o que ficou redundante. Às vezes trazer um detalhe maior para uma persona que já está criada. Então a parte da criação vai ficar comigo. A inteligência artificial vai fazer organização, aprimoramento, refinamento. Eu não vou pedir para fazer um post, criar um título, trazer sugestões de postagens. Quando a gente usa dessa forma, mais organizacional, mais de apoio, a gente consegue otimizar o nosso tempo e até melhorar a fluidez de alguns processos, tipo o cronograma de postagens, mas não vai substituir o nosso envolvimento direto no desenvolvimento daquele conteúdo. Por isso que no começo eu falei de uma linha. É uma linha tênue que a gente precisa traçar para não cair na armadilha dessa preguiça criativa excessiva. Se a gente parar de pensar e a gente só jogar a tarefa para o chat GPT ou para outra inteligência artificial, não só a gente vai perder muito da nossa habilidade de criar e desenvolver e tudo mais,
como, e principalmente, a gente vai perder muito da qualidade dos nossos posts, dos nossos conteúdos. Porque vai faltar o que é fundamental e o que vai diferenciar uma pesquisa no Google de um acompanhamento de uma pessoa no Instagram. De uma pessoa que te coloca ali como uma referência, como uma autoridade, de uma pessoa que te segue, te tem como uma produtora ou um produtor de conteúdo que é de conforto para ela. Eu tô fazendo MBA em marketing, né? E aí essa questão da inteligência artificial, ela é super debatida, assim. E a gente teve aulas exclusivas sobre inteligência artificial e os professores eles se posicionaram muito fortemente sobre como a inteligência artificial deve ser incorporada na nossa rotina como uma ferramenta auxiliar. Eles trouxeram uma urgência muito grande da gente aprender e incorporar mesmo a inteligência artificial, para quem ainda não fazia isso. Então, realmente é o futuro, e aí a gente escolher não usar por algum princípio, alguma coisa, muitas vezes que a gente desenvolve, eu já tive muita resistência com inteligência artificial, principalmente por conta do uso indevido no desenvolvimento de artes. Às vezes a gente coloca esses limites, a gente traça esses limites e a gente deixa de entender um pouquinho mais sobre e utilizar para coisas que fazem sentido, como organização, por exemplo, sabe? E a gente que tem valores muito claros, muito bem estabelecidos do que a gente acha correto e não acha correto, a gente já perde muito e perdemos de consciência tranquila por a gente querer ser honesto, por a gente querer falar nossos posicionamentos, o que a gente pensa, enfim, a gente já pode ter a gente pode inclusive ter essa conversa em outro momento, mas a gente não pode ficar para trás em termos de tempo, em termos de energia, porque provavelmente a gente já tá gastando muito mais energia, você já tá gastando muito mais tempo, muito mais energia do que concorrentes que têm, por exemplo, um investimento financeiro maior ou tem uma super equipe por trás. E ainda tomar uma decisão de, não vou usar a inteligência artificial porque eu não concordo, sem entender muito bem, você não concorda para que tipo de uso? Você não precisa usar para esse tipo de uso, você pode usar para organização, você pode usar para aprimoramento de algumas ideias e algumas tarefas. Então, eu acho fundamental a gente conhecer a inteligência artificial para a gente conseguir incorporar minimamente algumas tarefas. Ou seja, eu vejo muito sentido sim da gente aprender a usar a inteligência artificial minimamente, inserir ela de forma estratégica em alguns processos, mantendo controle sobre o que ela faz. Não tem risco de perder a autenticidade e a originalidade no processo de criação se você não está inserindo a inteligência artificial no processo de criação. E falando nisso, eu acredito que não é produtivo usar várias inteligências artificiais ao mesmo tempo. Então eu acho que ao invés de pular de uma ferramenta para outra, tentando acompanhar tudo, eu uso uma só. Assim eu sinto que eu consigo aproveitar melhor da inteligência artificial sem perder meu foco ou sem sobrecarregar meu processo, me adaptando a novos programas, a novas ideias. Essa inteligência artificial aqui ela é mais atualizada, então vou aprender a usar ela. Eu uso o ChatGPT só e eu centralizo as minhas demandas lá. E eu recomendo que vocês façam o mesmo, porque às vezes a gente quer incorporar muita coisa e vai dar mais trabalho e vai custar mais do nosso tempo do que só usar uma inteligência artificial que às vezes é mais rudimentar. E mesmo essa inteligência artificial rudimentar, ela já é avançada, mas ela tem limitações. Nenhuma inteligência artificial vai oferecer o início, meio e fim de um processo criativo sem uma intervenção direta com qualidade, porque vai faltar o conceito minimamente da intencionalidade, da autenticidade. Então, o que eu vejo é que a inteligência artificial ela pode acelerar a nossa organização, a clareza das nossas ideias, mas, claro, que o desejo, o impulso criativo, a inovação, ela não vai conseguir. Então, e que bom, é um processo que é importante. Então, para concluir, para mim, o limite da inteligência artificial na produção de conteúdo tá onde a gente decide colocar. O que eu acho que faz sentido é quando a gente coloca ela no lugar de ajudar a transformar nossas ideias em realidade de uma forma mais rápida, mais organizada, não deixando com que ela protagonize a criação autêntica, original e tudo mais. Então, incorporar a inteligência artificial na nossa rotina pode ser uma estratégia inteligente, principalmente para equipes, para economizar tempo, para melhorar a qualidade final, mas o trabalho e o envolvimento, pessoalmente, vão ser insubstituíveis. Certo? Falei na velocidade de 1 milhão, né? Esse foi o nosso papo de hoje. A gente teve uma mini conversa sobre inteligência artificial. Confesso que não é um tema que eu sei muito, que eu pensei muito sobre ao longo da minha vida. Eu sentei, assim, ontem e hoje para pensar mais sobre e entender como realmente eu visualizo isso. Muitas vezes eu não tenho processos muito claros para mim do que eu estou decidindo fazer ou não com algumas ferramentas, por exemplo, como foi o caso da inteligência artificial. Comecei a incorporar no meu trabalho e aí eu entendia o que fazia sentido ou não. E foi assim que eu tomei essa decisão de incorporar o ChatGPT especificamente na organização de cronogramas, em detalhamento de persona, porque às vezes a gente precisa pensar em nome, idade, localização, e isso ele consegue fazer.
Então, eu entendi onde fazia sentido ou não, e pra mim sempre foi inegociável que o processo de criação, ele fosse de fato autêntico, ele fosse de fato vindo de mim, porque eu sei o quanto isso é caro pra ter resultados no Instagram. A nossa autenticidade, a nossa essência, a nossa pessoalidade. Que a gente tá falando de uma rede social, né? A galera quer se conectar. Se tudo isso fez sentido e você quer ainda mais conteúdos mais legais e mais aprofundados meus, compra meu curso, lá que tá o ouro de verdade, no MPV. Ele custa R$ 997, eu coloquei o link dele aqui embaixo. Se você tiver dúvidas, ainda quiser mais informações, me manda uma mensagem no Instagram falando que quero mais informações sobre o MPV, ainda não tô segura ou seguro pra comprar. E aí a gente conversa sobre, @Camille Mesquita, caso você não saiba. Acho que hoje é só. Muito obrigada por chegar até aqui, muito obrigada por mais um cafezinho com Camille.